todos. Agora nós vamos para o quarto trabalho, Concentração Industrial e Inovação na Economia do Conhecimento. Estudo exploratório sobre inter-relações do arranjo produtivo metalomecânico do município de Luzerna, em Santa Catarina. A apresentação vai ser feita por Iliushin. Novamente, antes da apresentação, vamos pedir mais um momento de respeito em relação às vítimas da Covid-19. Prezado Iliushin, a palavra está com você. Boa sorte. Posso começar? Boa tarde. Boa tarde. A apresentação já está no ar? Todos conseguem ver a apresentação, professor? Já sim, Iliushin. Já sim. Ela estava. Sim, agora pode saiu. prosseguir. Está tudo certo. Tá certo. Pronto, tá perfeito. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Iliushin, aqui do IFC Campus Luzerna, e estou junto com o meu orientador, o professor Camilo Morejon, né, analisando a concentração industrial aqui do município de Luzerna, né? É um capítulo, essa apresentação de hoje é um artigo que a gente submeteu recentemente à revista Caderno de Prospecção. Isso constitui um capítulo da minha dissertação, tá? Minha dissertação, eu faço uma prospecção geoeconômica da inovação, do grau de inovação da indústria aqui de Luzerna, né? Bom, então, o contexto, nós vivemos atualmente no contexto da indústria 4.0, e um acirramento cada vez maior da competitividade. Então, a quarta revolução industrial, que é chamada de indústria 4.0, né, ela trouxe processos produtivos baseados, a maioria deles, na chamada transformação digital, que se baseia também especificamente em tecnologias como internet das coisas na indústria ou Big Data, por exemplo, e ela foi capaz de articular os meios de produção, os meios técnicos e o conjunto dos meios produtivos num nível nunca imaginado e nunca visto em qualquer momento da história do desenvolvimento capitalista. Então, a competição nesse contexto, ela se acirra de uma maneira também nunca vista, né? Contudo, ela joga contra perspectivas muito otimistas. Às vezes a gente assiste, né? Eu estou em afastamento para fazer pós-graduação, sou professor de administração, e eu tenho assistido muitas palestras, a gente vê as pessoas com a perspectiva muito otimista da indústria 4.0. Mas a competição nesse cenário, ela, na verdade, joga contra essas perspectivas, porque, do ponto de vista estritamente econômico, ela não é um processo neutro. Exatamente como as revoluções industriais anteriores, todas elas, a indústria 4.0, ela provoca uma diferenciação entre países dependentes e países centrais no campo tecnológico muito maior, né? De uma forma que apenas aquelas regiões capazes de articular um processo de superdesenvolvimento em bases tecnológicas que vão ser capazes de tirar proveito dessa mudança, certo? E essas regiões ou esses países só vão ser capazes de fazer isso, esse processo de superdesenvolvimento, ou através da pré-existência de um parque industrial com bases minimamente competitivas, né? Como é o caso da China, que a minha colega abordou aí anteriormente, né? Que hoje é chamada manufatura mundial, né? Boa parte da manufatura mundial está concentrada lá. Ou até o exemplo de Manaus, da minha colega que acabou de apresentar, né? Tem uma zona franca lá. Ou então, se não for por essa concentração industrial, através de investimentos massivos em ciência, tecnologia e inovação,
por parte do governo, ou pesquisa e desenvolvimento, que é o investimento privado, né? De qualquer maneira, está consolidada essa dinâmica global, nos últimos 10 anos aí, pelo menos, e ela demanda cada vez mais inovações tecnológicas. E esse processo é um processo de competitividade via inovações tecnológicas, né? Além disso, sobre a concentração industrial especificamente, as vantagens das empresas aglomeradas, elas já eram percebidas desde os economistas clássicos, né? Adam Smith, Davi Ricardo, mas foi Marshall, sem dúvida, que sistematizou e demonstrou isso de uma maneira muito clara, né? Muita gente às vezes cita o Marshall, 1890, mas na verdade foi a primeira edição do livro, era só uma apostila que ele usava para dar aula, né? Mas o livro de 1920, ele demonstra que aquelas regiões dotadas de aglomerações manufatureiras, ou seja, muitas indústrias metalúrgicas ou muitas indústrias de tecidos, ela tem vantagens na competição capitalista contra as indústrias que não estão juntas, aquelas indústrias que estão separadas ali, sem outras ao seu redor, né? Hoje, evidentemente, a literatura, a pesquisa sobre isso evoluiu muito, né? Existem várias diferenciações, APL, cluster, aglomerado, não é o que não vamos entrar nessa discussão aqui hoje, mas só para finalizar, o Marshall ele viu dois tipos de vantagens nos aglomerados industriais. Primeiro era obtenção de retornos crescentes de escala, que isso é mais fácil de compreender, né? As empresas aglomeradas elas conseguiam se apropriar de economias externas geradas pela alta concentração de produtores, que são as famosas externalidades de Marshall, né? E a outra vantagem que o Marshall chamava de habilidade geral, né? Ele criou esse nome, e o Becattini ficou famoso em 1962, tratando especificamente disso, né? Seria as vantagens que as empresas aglomeradas têm, as indústrias aglomeradas têm, pela formação de uma comunidade local de trabalhadores, de gerentes, de empreendedores, tradicionalmente especializados naquela maneira específica de organizar a produção de um determinado bem, né? Bom, então, sobre a justificativa, né? O município aqui onde eu estou, vai completar 7 anos que eu passei no concurso aqui. Luzerna é um município muito pequenininho, tem 5.600 habitantes, tem um IDH altíssimo, né? Um dos melhores do Brasil. Primeiro lugar no IDEB das escolas do ensino fundamental do estado de Santa Catarina, parece um paraíso, né? Uma pequena Suíça. O setor eletrometalomecânico aqui, ele ocupa o primeiro lugar em valor adicionado fiscal, né? É algo muito incomum, uma cidadezinha desse tamanho, tão industrializada. Então, é sobre isso que esse artigo especificamente trata, né? Precisava investigar isso. Eu já tive vários projetos de pesquisa aqui sobre esse tema, mas só agora que algumas coisas fizeram luz para mim, né? Depois desse esforço específico desse artigo. Aqui nós temos também uma incubadora tecnológica, que é a primeira incubadora pública criada pelo município no estado de Santa Catarina, em 2010. Vários alunos meus, inclusive, são incubados lá, né? O objetivo é esse, estudar a concentração industrial de Luzerna. Então, a gente faz uso, é uma pesquisa documental, evidentemente, né? Nós mergulhamos aí em dados do Banco Mundial, RAIS, Fiesc, IBGE, IPEA, etc., tá? Cuivi e Campenhut mostram que é muito vantajoso um pesquisador na área de ciências sociais usar esses institutos, porque você não gasta nada e são institutos muito sólidos, que têm muita reputação. Então, a sua pesquisa, evidentemente, vai ter uma credibilidade muito maior, né? Então, vamos direto para os resultados. Santa Catarina, hoje, é um estado privilegiado em termos socioeconômicos, além de deter o terceiro IDH do Brasil, tem o maior poder de compra per capita e muita riqueza aqui, né? Eu que sou de Minas Gerais, cheguei aqui, fiquei assustado com tanta... É muito diferente, né? Mas aí eu
analisei primeiro, os primeiros 3 slides aqui de resultados são sobre Santa Catarina, então, analisando a participação da indústria no PIB, chama a atenção que Santa Catarina está em terceiro lugar. Todo mundo sabe que São Paulo é o maior aglomerado industrial do país, né? Contudo, São Paulo nem aparece nesse mapa, nessa lista de 10 maiores, porque, evidentemente, lá tem muita agricultura em São Paulo, muito serviço, né? Chama atenção aí também Amazonas e Pará, que são os 2 maiores estados da federação, e tem indústrias de peso, mas são indústrias concentradas no entorno da capital, né? Enquanto que em Santa Catarina está espalhado todo o território do estado. Estabelecimentos industriais por estado. Então, aí a gente vê o peso de São Paulo, são 121 mil indústrias, dados de 2018. Santa Catarina surpreende porque está em 4º lugar, sendo que é apenas o 20º maior estado do Brasil. Tem 20º lugar, estado pequenininho, né? E tem a 10ª maior população do Brasil. Professor, 4º lugar. Pois não. Professor, eu não sei se o senhor está mostrando resultados, mas é porque aqui, para a gente, está ainda em delineamento do estudo. Ah, desculpe. Pronto. Perdão. Nada. O slide anterior, né, gente? Eu mostrei aí a participação da indústria no PIB dos estados, é esse, né? Santa Catarina está em terceiro, São Paulo nem aparece nessa lista, e o slide que eu estou agora é esse aqui. Então, Santa Catarina está em 4º lugar em maior número de indústrias registradas, né? São Paulo tem 121 mil indústrias, Minas Gerais tem 58 mil, Santa Catarina está em 4º lugar, 42 mil indústrias, apesar de ser um estado pequenininho. E esse slide talvez o mais importante, né, para finalizar Santa Catarina. Então, dentre os empregos formais no estado de Santa Catarina, 33% dos empregos formais estão na indústria. Nenhum outro estado brasileiro tem esse desempenho. Os mais próximos aí, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. São Paulo vem em 5º lugar, né? Então, para vocês terem uma ideia do impacto disso no consumo e na economia, em Santa Catarina, isso é a estatística do ano passado, da Fiesc, os trabalhadores de nível superior no estado de Santa Catarina, todos os trabalhadores, segundo a RAIS, ganham, em média, de nível superior, R$ 5.200. Os trabalhadores apenas da indústria, que tem nível superior, ganham R$ 7.600. Ou seja, o salário da indústria é muito maior, né? Então, isso explica também o porquê que a renda do Estado é tão grande, e o consumo e a economia. Então, sobre Luzerna, nós temos aqui a evolução do PIB de Luzerna, tem um crescimento muito grande aí, especialmente a partir de 2002, 2003, até chegar em 2014, né? Essa linha vermelha é a indústria. Vocês vejam que em 2014 a indústria de Luzerna quase alcançou os serviços, né? Mas aí veio a crise política no Brasil, né, institucional. Mas ainda assim chama atenção porque quase 40% do PIB do município vem da indústria. A agricultura, vocês vejam que é muito pequeno, né? Cerca de 15%. A evolução do número de empresas do setor eletrometalomecânico, vocês vejam que tem um crescimento também muito grande no estado de Santa Catarina, que está em azul. E Luzerna é muito pequenininho, né? São só 50 indústrias desse setor aqui. Então, mas mesmo assim, você vê que a criação de novas empresas aí, ela quase todo ano cria-se uma empresa nova, né? Aqui, por faturamento, eu comparei Santa Catarina com Luzerna. Então, a maioria das indústrias em Santa Catarina está na faixa de 81 mil a 360 mil reais. Já em Luzerna, a maioria das indústrias está na faixa de 0 a 81 mil reais. Número de funcionários, tanto em Santa Catarina quanto em Luzerna, a maior parte das indústrias são pequenas indústrias, microempresas, de 1 a 10 funcionários. E, especificamente sobre as empresas do setor eletrometalomecânico, vocês vejam que Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, né? Muita gente acha que é Floripa, mas para quem não é do estado, né, Joinville bem maior do que Floripa, e lá um grande polo industrial, são 1.016 indústrias desse setor.
Blumenau vem em segundo lugar, Jaraguá. Luzerna está aqui no fim da lista com 50 empresas do setor. Dados do ano passado, né? Aliás, dados de 2018. E eu coloquei Joaçaba e Erval do Oeste na lista porque as três cidades, Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna, elas são conurbadas. É como se fosse uma cidade só. Você atravessa, tem um rio do Peixe, você atravessou, você está do lado de Erval ou de Joaçaba, você atravessou o outro rio, você está do lado de Luzerna. Ela também tem muita força o setor eletrometalomecânico nessas duas outras cidades. Contudo, Joaçaba tem 30 mil habitantes, 28 mil, e Erval do Oeste tem 24 mil, e Luzerna tem só 5 mil. Né? Então, vocês vejam que tem mais indústrias do setor em Luzerna. E aí, quando a gente compara o número de empresas desse setor por habitantes, aí fica mais evidente a concentração industrial aqui. Quando você divide o número de empresas a cada 100 mil habitantes, vê que Luzerna fica com um número absurdo, né? 879 empresas desse setor a cada 100 mil habitantes. Araquari vem em segundo lugar, e as outras todas, grandes lá, Joinville, Jaraguá, Tubarão, elas vêm com um número bem menor, né? Na verdade é um índice, né? Exatamente porque são municípios que têm uma população gigantesca, né? Joinville, mais de 700 mil habitantes, né? E analisando o percentual de trabalhadores no setor, analisando o percentual de trabalhadores que tem na cidade, quantos por cento dos trabalhadores estão nesse setor, Luzerna também vem em primeiro lugar no estado de Santa Catarina. 35% dos trabalhadores, emprego formal, né? Trabalhadores registrados, em Luzerna, trabalham na indústria eletrometalomecânica. Né? Então, resta evidente aí pelas duas metodologias, seja pelo número de empresas registradas, seja pelo número de trabalhadores formais, Luzerna se destaca de qualquer maneira. Antes de passar para as conclusões... uma última imagem, né? Isso aqui é uma pequena evolução da história do município, né? Luzerna se tornou distrito de Joaçaba em 1948, em 95 emancipa, que é a parte vermelha aí, e as indústrias começam a se formar já em 1940. O Francisco Lindner, hoje é uma grande indústria aqui, né? Fabrica material hidráulico, tem uma fundição grande, tem a Máquinas Triton, que vende máquinas agrícolas, reboque para trator, implementos agrícolas. Tem a Medal Bombas Hidráulicas também, que exporta muito, né, para outros países. Isso tudo está na minha dissertação, mas não vou tratar disso aqui nesse artigo. Na verdade, tem outro artigo que eu analiso especificamente essa parte. Mas, a verdade, é um município que tem uma característica muito diferenciada. Né? Talvez no Brasil... eu não consegui encontrar um município que tenha uma característica como essa, né? Como essa do município de Luzerna. E antes de passar para a conclusão, eu só queria esclarecer que eu já tenho, desde 2015, já tive vários projetos de pesquisa que eu criei aqui, coordenei, analisando o setor metalomecânico, a princípio, e foi recentemente, há 2 meses atrás, que eu entendi que, na verdade, o problema era uma questão de classificação, porque tanto o SEBRAE de Santa Catarina, quanto a Fiesc, quanto o BNDES, eles têm mapeamentos feitos mais ou menos na mesma época dos arranjos produtivos locais do Estado. Mas eles sempre analisam Luzerna sobre a categoria metalomecânico. Então, todos os resultados das minhas pesquisas quantitativas aqui não batia, porque quando analisava só o setor metalomecânico, a produtividade não batia com o que existe na região, né? E foi quando eu incluí o setor a indústria elétrica, que existe em Luzerna também, né? Mais ou menos o mesmo peso, que deu para explicar a questão da produtividade do município. Tá? Então, isso vai estar num artigo que ainda vai ser publicado, né? Mas eu precisava esclarecer isso, né, como pesquisador. Isso foi um grande problema, eu não conseguia, anos e anos tentando entender, só agora que eu consegui entender isso.
Então, as considerações finais, né? As características econômicas de Santa Catarina fazem dele um dos mais importantes do Brasil em número de indústria, geração de emprego. O setor eletrometalomecânico para o município de Luzerna, ele é uma importância vital para o município, né? Já falei aí, 879 empresas do setor a cada 100 mil habitantes. Não sei se no Brasil existe isso, eu creio que não. Eu sou de Minas, tem muita indústria metalúrgica lá, mas nunca ouvi falar de nada similar, né? E, em terceiro lugar, a questão da interação entre o conhecimento organizacional retido nas indústrias. Eu, particularmente, orientei TCC de 22 alunos aqui que trabalham na indústria eletrometalomecânica. Então, as pesquisas dos meus alunos, o TCC deles, todos foram sobre as empresas que eles trabalhavam. E dá para perceber isso, sabe? O que o Marshall chamava de habilidade geral, né? Que o Becattini destaca. É aquela competência que só naquela cidade você vai passando de pai para filho, de amigo para amigo. Então, é uma habilidade que se tem para trabalhar nesse setor, que é algo próprio da região geográfica, da delimitação territorial. Isso ficou evidente, né? Então, em outro artigo, a gente tenta mostrar isso, né, em termos quantitativos, a importância da interação entre o conhecimento organizacional retido nas indústrias, permeado por essa cultura produtiva local, e o grande potencial inovador do Brasil. Eu não falei no começo, quando eu falei da incubadora, mas Luzerna tem o maior número de startups por habitante do Brasil, né? Então, são 40 startups na nossa incubadora, todas elas com perfil B2B, né? E focadas no atendimento às demandas da indústria local, algumas já exportando. Tem uma de um aluno meu da engenharia mecânica que exporta produtos dentais, produtos de metal, para os Estados Unidos. Mas está no começo ainda, né? Agradeço pela atenção de todos e me coloco à disposição. Era isso que eu tinha para falar. Professor? Professor Ilushi. Opa. Oi. Só uma questão, me escutaram perfeitamente? Perfeito. Perfeito. Muito boa apresentação. Eu fiquei com dúvida, eu falei e ninguém respondeu. Não, estava ok. Tem uma pergunta aqui, aí eu vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais objetivo na resposta, claro, tá? Em função do tempo, e porque temos outros palestrantes. Então, foi perguntado aqui pelo Anderson Leal se houve alguma política de incentivo à industrialização no município, pois os dados apresentados são bastante relevantes. E aí ele te dá parabéns pelo seu estudo. Agradeço pela pergunta. Eu, na verdade, também tinha a mesma dúvida, né? Existe agora uma lei municipal de incentivo à instalação de indústrias aqui no município de Luzerna. E foi criado pela prefeitura há 2 anos o Parque Tecnológico. Funciona ao lado da incubadora, ao lado do meu campus. Mas, na verdade, essa concentração industrial, como eu mostrei naquela linha do tempo, ela vem ocorrendo já desde 1940. Ela se deve, principalmente devido à característica cultural dos imigrantes que vieram para cá, austríacos, suíços e alemães, principalmente por isso. E, na verdade, houve, sim, apoio na época do governo Getúlio Vargas, né? Primeiro governo Getúlio, no final da década de 30 e de 40, quando o governo brasileiro estimulava a industrialização do país, e essas primeiras indústrias que se instalaram aqui, elas se beneficiaram dessa política industrial daquele momento, tá? Mas eu chamo a atenção que aqui é uma região bastante isolada, né? Nós estamos no meio oeste de Santa Catarina, a 6 horas de Florianópolis, e quando começou a industrialização aqui em 1930 e 40, era longe de tudo. O que foi a característica definitiva para esse nível de industrialização é o perfil dos colonizadores daqui. Ok, professor, muito obrigado.
Parabéns pela sua apresentação mais uma vez. Eu acho que todo mundo aqui está com vontade agora de conhecer Luzerna. São bem-vindos. Pedir redistribuição para lá. Pois é. E vamos porque realmente, assim, são números impressionantes, né? Uma indústria para cada 125 habitantes, né? 870 indústrias por 100 mil habitantes dá uma para cada 125. É muito interessante isso. Professor Paulo, por favor. Pode... Obrigado. Não, apenas... Olha só,